A força gravitacional é uma das forças fundamentais da natureza e que age sobre todas as partículas do universo, gerando um efeito de atração entre as massas. Além disso, como essa força possui menor intensidade e grande alcance, que neste caso é infinito, essa força está relacionada desde a um simples cair de uma maçã até o fato da Lua orbitar a Terra. Ou seja, tudo isso ocorre devido à ação de uma mesma força. E foi basicamente isso que Isaac Newton propôs, que a mesma força responsável por fazer com que um objeto caia sobre a superfície da Terra é também responsável por fenômenos físicos de grandeza astronômica, como a interação entre os planetas, estrelas e galáxias. Mas agora você deve estar se perguntando: como situações tão distintas podem ser resultado da ação de uma força de mesma natureza? E a resposta é simples. Como foi dito anteriormente, tudo que possui massa está sujeito à ação da força gravitacional, ou seja, toda matéria presente no universo sofre a ação dessa força. Assim, conclui-se que matéria atrai matéria com forças cujas intensidades são diretamente proporcionais ao produto de suas massas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que os separa. Assim temos que quanto maior é a massa de uma das matérias, ou de ambas, maior é a atração gravitacional existente entre esses corpos, e quanto mais distantes esses corpos estão, menor é a atração entre eles. E agora voltando ao caso da maçã e da Lua, com base no que foi dito, podemos afirmar que por a maçã estar próxima da Terra, mais especificamente no campo gravitacional que a Terra possui, simplesmente por ter uma massa de proporção astronômica, temos que haverá um vetor força, cuja origem é o centro da maçã e sentido em direção à Terra, que é o aço pelo qual ela está sendo atraída. E como essa força, que é a força gravitacional, sendo exercida sobre ela, a maçã naturalmente cai em direção ao centro da Terra. E o mesmo ocorre com a Lua, pois basta imaginar a seguinte situação. Imagine que você lance um objeto de um ponto alto da Terra. Esse objeto vai descrever uma trajetória parabólica e vai atingir o solo a uma determinada distância de onde esse objeto foi lançado. Distância é essa que aumenta à medida em que você aumenta a força aplicada nesse objeto. Mas agora imagine um cenário extremo, em que absurdamente você lança um objeto e ele atinge uma velocidade de 8.000 metros por segundo. Esse objeto entrará em órbita, ou seja, orbitará, dará voltas em torno da Terra, caindo em direção a ela devido à força gravitacional, devido a essa atração recíproca entre a Terra e o objeto, e vice-versa. Mas como a sua velocidade orbital é muito grande, ela forma um ângulo de 90 graus com o vetor força que representa a força gravitacional, e sua distância com relação à Terra permanece aproximadamente constante, sofrendo somente pequenas variações, embora esteja caindo em direção à Terra, assim como a maçã. Olá! Agora que falamos sobre força gravitacional, vou fazer uma pergunta para vocês que deixa muitas dúvidas. Qual a diferença entre peso e massa? Se você não sabem, anotem aí. O peso é a força gravitacional com que um astro atrai um corpo. Se é força, é grandeza vetorial. E é medido por dinamômetro. A unidade medida no peso é Newton. E é uma característica do corpo e do local. Já a massa é a quantidade de matéria de um corpo e, portanto, tem a ver com a inércia do corpo, a tendência que o corpo tende a ficar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. A massa é grandeza escalar e é medida por balança, que no fundo é um dinamômetro calibrado em unidades de massa. A unidade de medida de massa é quilograma e é uma característica apenas do corpo.